E o sol, minha gente, no verão, ele é mais forte, aquece bastante. É uma estrela tão enorme que poderia acomodar 109 planetas Terra na sua superfície. Olha isso, minha gente. E para admirar um belo pôr do sol, que é o que eu mais quero nas minhas férias, tem muitos locais famosos aqui no nosso Brasil para você admirar pôr do sol, viu? E também você aproveitar, né? Por exemplo, ó, a Pedra da Gávea, a Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro, tem a Praia do Jacaré, em João Pessoa. E hoje o artesão Luciano Menezes, eu vou até perguntar que paisagem ele se inspirou para fazer essa linda pintura de pôr do sol em porcelana. Feliz 2022, meu amigo! Feliz 2022, sempre iniciando o ano aqui na TV Aparecida ao seu lado, é sempre um prazer, uma honra. A honra e o prazer é todo nosso. Parece que você adivinhou que eu iria entrar de férias e que eu adoro pôr do sol. Eu também, Rogerinho. É um presente para nós, não é? É um presente. E aí você perguntou assim, onde eu me inspirei, né? Logicamente, na natureza, né? Deus nos proporciona isso todos os dias. É verdade. Então, cabe só a gente prestar atenção. E isso daqui também, Rogerinho, eu fico prestando atenção lá nas redes sociais. E aí o pessoal geralmente fala assim, Luciano, eu não consigo pintar paisagem, é difícil. E eu vou mostrar para as pessoas que não é difícil. Todo mundo que esse consegue. processo que eu estou fazendo aqui seria o mesmo processo num tecido, numa madeira, em outras superfícies. Aqui a gente vai ter a particularidade da nossa tinta Vitro 150. A diferença é a tinta É e a a Acrylex sempre tem uma tinta para a técnica que você vai utilizar. É Hoje isso nós aí. vamos trabalhar com essa aqui, a Vitro 150, que é própria para pintura em porcelana. É isso E mesmo. que pode ser feito a queima em forno convencional. Forno convencional, que isso é o melhor. Qualquer pessoa que tem forno convencional pode preparar sua pintura, aguarda 24 horas, depois queima a 150 graus ou no mínimo do seu forno. Muitas pessoas me perguntam assim, Luciano, não tem mais 150, os fornos estão saindo a 180, 190, tudo bem. Pode queimar, porque eu já fiz esses testes, todos funcionaram muito bem. E o processo é esse, coloca a porcelana fria, liga o forno, conta 30 minutinhos, desliga e deixa lá dentro esfriando. Terminou de esfriar, retira, sua peça está pronta. Perfeito. E geralmente eu não queimo uma peça só. Já Eu aproveita gosto de ir várias, pintando né? e vou deixando lá. Quando eu quero queimar, até porque meu amigo gás não tá brinquedo não. Não tá não mesmo. Então eu vou lá e queimo tudo junto. E isso vai facilitar também. E quando eu falo Lindo isso, demais. traz custo-benefício. Isso é ótimo. Não é? Por onde a gente começa então? Bora lá. Então, gente, ó, a primeira coisa é a tinta Vitro 150, ela tem uma particularidade que não basta só agitar. Eu preciso misturar com um palitinho, aqui eu tô utilizando palitinho de sorvete. Isso é muito importante. E mesmo, Rogerinho, quando eu faço isso, se eu deixo essa tinta muito tempo descansando, parada, eu volto e faço isso novamente. Certo. Por quê? Porque ela pode decantar, ela pode separar a sua composição e isso vai implicar na aderência na porcelana. Tá? Então, essa é a primeira dica. Aqui, pessoal, ó, vocês vão ver que todo mundo tem esponjinha em casa. Luciano, mas eu não tenho essa esponjinha. Pode ser aquela esponjinha amarela. Tá. Tira a parte Da amarela louça. da louça e utiliza para pintar. Perfeito. Tudo bem? E aqui, ó, eu vou direto, Rogerinho, com a esponja, ó. Então aqui eu vou fazendo movimentos de batidinhas, movimentos leves, não precisa colocar muita força. E o Luciano esqueceu de falar uma coisa. É muito importante, quando se trata de porcelana, primeiro, gente, eu limpei muito bem essa porcelana com álcool. Tanto que o álcool está aqui, ó, tá? Eu gosto, vou lá, borrifo e limpo bem, por Tirar quê? a gordura, né? Tirar a gordura é muito importante. Tá. E eu tenho uma particularidade, isso é uma coisa do Luciano Menezes. Quando eu pinto porcelana, Rogério, eu não gosto, eu vou fazer metade por uma questão de tempo, tá? Tá. Eu não gosto de colocar água no tanquinho. Eu gosto de colocar álcool. Essa tinta é a base de água, sim, para limpar os meus pincéis. Mas eu nunca posso adicionar água à tinta. Senão vai diluir muito? Se não dilui muito, você perde propriedades da tinta. E que álcool que é esse? Aquele 46? Não, eu gosto de usar o 70 para 70? cima. É bom que já desinfeta bem. Tudo. Por quê? Quanto mais potente esse álcool, Rogério, melhor a evaporação.
Ah, tem menos Então, água. Exatamente. E aí, o que acontece? Ó? Esse é o processo, ó. Eu hidratei o meu pincel com álcool, então eu venho e seco. Essa evaporação será quase que imediata. Mostra lá. Ó. Diferente se fosse água. Põe o selo de super dica aí, por favor, que essa eu nunca tinha visto. E aí o que acontece, Rogério? Às vezes a gente está Super pintando, dica. às vezes você está empolgado, aí você faz isso aqui, ó. Dê uma secadinha leve e pega a tinta, e aí você tem água na virola, essa água vai para a tinta. É, porque você absorve e sobe, né? Exatamente. E o álcool me proporciona essa evaporação rápida, momentânea. Isso é uma particularidade do Luciano. Pode colocar água aqui para limpar o pincel? Deve, a nossa tinta é a base de água, tá? Mas eu prefiro o álcool. Ótimo. E aí, em seguida, ó, demais! enquanto está úmido, você vai inserindo aos poucos as próximas cores, ó. Então aqui eu estou utilizando, usei o amarelo ouro, agora o laranja. E aí eu já vou trazendo aqui uma entrada desse anoitecer na paisagem, ó. Tá. Fiz isso, ó. Percebam que é muito fácil, são batidinhas. A dica que eu vou dar aqui para vocês é, não fique muito tempo no mesmo lugar, porque senão essa tinta vai secando e você começa a fosquear a tinta. Certo. Depois, em seguida, eu venho com o vermelho escarlate, ó. E a regra é o seguinte, gente, conforme vocês vão aumentando a intensidade de cor, procurem pegar uma quantidade de tinta menor. E aí vai entrando, ó. Ah, Luciano, eu achei que eu coloquei muito. Tira aqui, ó, um pouquinho no papel e vem novamente fazendo essas batidinhas esfumando. Depois, em seguida... Percebeu que eu não lavei nada? Não. E não é? Olha, E não é direto, porque aqui eu tenho um degradê de cores. E em seguida, eu venho com o preto, fazendo essa parte já do anoitecer, essa parte mais escura, que vai envolvendo. Bem na ó. borda, né? Bem na borda. Olha aí. E esse tipo de prato, Rogério, é um prato que você encontra com facilidade. Sim, Qualquer tem um pessoa custo acha. legal, né? Custo super legal e você consegue fazer esse trabalho, ó. Ótimo. Aí, Perfeito. quando eu venho para a parte de baixo, que é a parte da água, eu troco a buchinha porque eu quero novamente o amarelo puro, ó. Certo. E aí eu venho e preencho a parte de baixo. Aí vocês poderiam perguntar assim, Luciano, por que você não fez isso imediatamente? Eu não preenchi de amarelo em cima e aí eu venho aqui e preencho de amarelo embaixo? Eu não faço isso, Rogério, porque é uma tinta que tem secagem rápida. Tá. Se essa tinta secar, você vai perder a oportunidade de fazer os nuances. Entendi. Então aí você pode ficar mais difícil para você. Então vá por etapas. E depois que eu faço toda essa cobertura, eu tenho que aguardar a secagem? 24 horas. Tá. A partir de Pra daí 24 entrar com os horas. detalhes. Aí, não, para os detalhes não. Não? Detalhes você consegue, porque Vai como direto? seca rápido, Tá. você vai ver que a gente consegue fazer isso tranquilamente. Perfeito. O importante é que ao término você espere 24 horas Quer para passar queimar. pro próximo? Vamos passar ver. no próximo? Ó, você já trouxe adiantado com a Que eu base. trouxe adiantado com Olha a que base, lindo. ó. Agora nós vamos E aí eu entrar vou com para a os vegetação, detalhes. para os detalhes. Tá. Aqui eu tô utilizando um pincel língua de gato. Vou pegar essa tinta, Rogério, ó, pessoal, e tinta pra cima. Eu não posso deixar tinta assim, tinta pra cima. E aí eu venho aqui, ó, com a famosa batidinha. Olha lá. Ó, o língua de gato, ele já nos ajuda nesse aspecto. Ali a gente consegue observar bem a linha do horizonte, né? Onde Isso. você já começa a trabalhar com essa paisagem, que é o divisor para fazer Entre o céu e espelho, água. né? Exatamente. E aí, Rogério, como se trata de água, eu preciso trazer o reflexo do que a gente está fazendo na água, ó. Então eu venho e faço umas puxadinhas aqui, ó. Olha que incrível. Tá? É aquela outra parte que eu tenho de vegetação, eu vim aqui, ó, e fiz uma outra batidinha maior, mais cheia, vamos dizer, com leves saidinhas. Aqui foi uma terminação. Certo. Aqui eu tive uma... E o legal é que isso aqui é livre. Você percebeu? Sim, É livre, eu não preciso ficar... Ah, mas Luciano, eu não domino o desenho. Mas você não precisa desenhar. Aqui, na verdade, você vai desenhando com a pintura. Lógico. Não, e você faz com uma facilidade. porque dá é vontade de fácil. fazer e a gente acredita que todo mundo consegue. E consegue. Por isso que eu trago sempre coisas que o nosso público, e principalmente o seu público que te segue, vai conseguir fazer. Que Essa é a nossa ideia. Perfeito. Aí, Rogerinho, aqui, ó, pra dar uns acabamentos, eu utilizei um pincel liner.
para fazer esses traços mais finos. Tá. Quando eu percebo que a tinta tá um pouquinho mais grossa para o liner, eu venho com um pouquinho do álcool. Eu não coloco a água, ó. Tá. Eu venho e coloco um pouco do álcool só para deixar essa tinta mais fluida, que me permite, ó, trazer esses traços mais finos. Caso de repente eu quisesse desenhar aqui uma árvore, um tronco, eu conseguiria fazer isso também tranquilamente. É uma pintura gestual, né? É tipo uma pintura gestual, Não é? é isso mesmo. Mas é bem livre, como você falou, né? Bem livre. Nós vamos fazer o sol agora? Vamos fazer o sol. Eu vou ter um pouco do reflexo da água. Ele riu, né? Vamos ver o que vai acontecer, meu amigo. Vai dar certo, pessoal. Sempre tinta pra cima. E aí eu venho aqui, ó, e faço, ó, Rogerinho, um movimento de vai e vem. Olha lá. Ó, é um vai e vem, Gente, pessoal. Que show. Pra água, posso dar um leve movimento. E sempre onde eu tenho vegetação e reflexo, você faz essa divisãozinha Aham. com o branco, ó. Sensacional. Perceba que não é nada difícil. E aqui um movimento. Parabéns! Mas aí se eu tenho reflexo, eu tenho que ter o sol, né? O sol. Agora tá faltando o sol. Vamos pro sol. Como que você vai fazer O esse sol vocês vão fazer com o dedo. Ah, é o dedo? É o dedo. Eu vou pegar a tinta na parte gordinha do dedo, tá? E aí vocês vêm... Peraí. Deixa eu entender um negócio. Não tá seco ali a tinta? A tinta É. tá seca. Tá seco. Tá então seca. tem que estar seco ou não precisa? Conforme você vai pintando, ela já vai secando Já vai secar automaticamente. porque você falou que a secagem é A secagem é rápida. Então- Então, esse processo do prato, eu fiz automaticamente, progressivamente. Eu não fiquei deixando lá parado. Eu fui pintando e, por último, que eu fiz o sol. Quando eu fui fazer o sol, a parte que eu pintei já estava seca. Então vamos ver. Porque Seca ao toque, tá? agora você não vai usar... Bem devagar, Luciano. Ó. Você vai usar o próprio dedo Vou indicador, usar o dedo então. indicador. Olha lá. Peguei a tinta. Devagar. Aí. Olha lá. Nasceu o sol, gente. Olha aí. Só encostei. Só encostou? Só, e nem ficou minhas Parabéns! digitais ali, ó. Tá vendo só, gente? Mais fácil do que imaginava. Mais fácil. Você viu que isso é uma coisa que Dá aqui todo que eu mundo vou, dá o outro consegue. prato que eu vou fazer o meu sol. Vamos lá, meu amigo. Será que... Música Aqui, a música do Mãos à Música. Obra que nunca dá certo. Não? Vai Ou a dar música certo. de suspense. Pode acreditar que Vamos vai ver. dar certo. Vamos ver. O Olha importante é que você Essa música encoste. aí, Não deixe o seu dedo em pé, deixe ele deitado para pegar a parte gordinha do indicador. Vamos ver. Olha lá. Isso. Assim? É. Aí. Assim? É. Tá certo? Tá certo. Vai lá, dá uma carimbada leve, não aperta. Deu certo? Deu certo. Deu certo! Oh, que Deu isso? certo, olha lá. Parabéns! Deu certo, sim. Música de aqui, comemoração, Rogério. Léo. Música de comemoração. Então o pessoal de casa percebeu que dá certo. Tá vendo só? Gostei. Se eu quisesse, por exemplo, deixa eu ver, quanto tempo a gente tem? Tem o tempo que você quiser. Ó, Pode fazer se eu o que você de repente quiser. quisesse aqui, Rogerinho, Ah. fazer uma árvore, eu poderia colocar tinta preta só de um lado, Olha lá. tá? Manter o meu pincelzinho em pé. Ah. E aí eu venho aqui, ó. Ah, olha que lindo. Olha o traço, gente. Pincel em pé. O segredo aqui, Rogerinho, é o pincel em pé. E aí, assim, se nasceu pra cima, tem que ter reflexo. Reflexo. Você vê, o reflexo, ele nunca é perfeito. É só pra representar que existe algo lá. E aí eu faço esse reflexo e venho e passo levemente assim, ó, pra lá e pra cá, ó. Olha lá. Olha que impressionante. Isso pra trazer esse Que reflexo. lindo, hein? Se eu quero, de repente, colocar uma copa de árvore ali, é o mesmo processo da batidinha. Vocês vão pegar a tinta de um lado só, sempre essa tinta pra cima, isso é muito importante. Muitas pessoas Segura um erram pouco aí. paisagem, Ah. Rogério, porque pega a tinta e na hora da pincelada deixa a tinta pra baixo. Ah, E eu não posso, eu tenho que deixar a tinta, ó, pra Como que você faz? cima. Como que você carrega? Vamos lá? Vamos ver. Dica. Vamos lá. Gente, ó, Aqui, ó. eu encosto a parte que eu quero carga Olha de lá. tinta, ó, encostei,
levanto e viro para cima. Ah, entendi. Porque aí quando eu vou fazer a batidinha, ó, Rogério, eu consigo controlar isso, ó. Interessante, hein? Vamos supor que eu quero uma copa de árvore até maior aqui, ó, no canto. Com umas saídas da folhagem, eu consigo fazer. Eu quero que sempre todo mundo traz o reflexo. Acesse lá o nosso Instagram. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Acesse @faça-você-mesmo-tv. Deixe o seu comentário do que você achou desta aula do Luciano Menezes. Porque você vai ganhar o nosso selo. E o sol do nosso amigo Rogério, que deu certo. É verdade, também. Olha lá, ó. Vou comemorar o meu sol que deu certo e comemorar por esse presente de aula no início deste ano que nós estamos tendo aqui com você, viu, Luciano Menezes? Eu sempre Parabéns, fico muito viu? feliz. Parabéns. Esse mês você fez uma xícara. Você quer dar uma xícara de presente? Pode Tem outras fazer. peças lá, né? E tem outras peças. Aliás, O importante aqui é esperar 24 horas e seguir aquele processo do forno. repete o processo aí, repete Então, o ó, processo. gente, eu terminei de pintar, eu não posso ir queimar agora. Eu tenho que esperar 24 horas e aí eu vou colocar as minhas peças de porcelana no forno de casa. Aham. Vou ligar no mínimo do forno, 150, 160, 180, Certo. o mínimo do seu forno. Tá. E aí eu vou contar 30 minutos no relógio. Aí tem que ficar atento. Presta atenção, ó. Ó, 30 minutos se no vocês relógio. esquecerem, pode queimar a tinta no sentido de trazer um amarelamento. Por isso é 30 minutos. Certo. Deu 30 minutos, desliga e deixa esfriando lá dentro. E tá Depois pronto. tira e tá pronto.